Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistérios da Palavra. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. E esta semana estamos dando continuidade à revista, a nova revista, do terceiro trimestre de 2024, a nova revista da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando o tema, o Deus que governa o mundo e cuida da família, nos ensinamentos divinos, nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E a lição que nós estamos estudando esta semana é a lição de número 2, com o título O Livro de Ruth. Então, para você não perder o nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei e deixe também o seu comentário, isso é muito importante para nós. Olha só, vamos fazer a leitura da introdução da revista, Se você estiver com a sua revista de professor, você vai poder então acompanhar essa leitura com a sua revista. Se você for um aluno, não tem problema, basta prestar atenção à leitura que iremos realizar, que é muito importante neste primeiro momento, que diz assim: o livro de Ruth conta uma história muito bonita entre nora e sogra. Ruth, a nora, amou singelamente a sua sogra Noemi após o falecimento do esposo de Ruth, filho de Noemi. Este orientou a sua nora a retornar à terra nativa, Moabe. Ruth, a moabita, não concordou em deixar a sua sogra, de modo que a seguinte declaração mostra a profundidade do compromisso dela com a mãe de seu saudoso esposo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Nesse contexto, contemplamos a maneira que Deus preserva a história de pessoas que permanecem fiéis apesar das circunstâncias. Por isso, nesta lição, temos o objetivo de apresentar um panorama do livro de Ruth e seus principais temas. Vamos agora analisar o nosso mapa mental, que contém toda a estrutura desta lição. Isso facilita na hora de você estudar, Caso você for ministrar uma aula, ou se você é um aluno, no seu devocional, desta forma, com o mapa mental, facilita muito o entendimento de toda a estrutura da lição. Partindo então do texto áureo, que é a base de todo o estudo, nos diz o seguinte: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, verso 1. A palavra-chave deste estudo, desta lição número 2, é providência. O ponto 1 nos diz o seguinte: a organização do livro. O objetivo deste ponto é fazer a análise da organização do livro de Ruth, onde nós temos, primeiro, entre os assuntos na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã e autoria e data. Depois, o segundo ponto nos diz o seguinte: o contexto histórico. O objetivo deste ponto é remontar o contexto histórico do livro de Ruth. Os assuntos que serão tratados neste ponto diz o seguinte: primeiro, no tempo dos juízes; segundo, secularismo, hedonismo e idolatria; e terceiro, opressão, clamor e livramento. Depois nós temos o terceiro ponto, que nos diz propósito e mensagem. O objetivo desse ponto nos diz o seguinte: apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth, onde os assuntos que serão tratados são, primeiro, o centro de Judá; segundo, o amor e redenção; e terceiro, fidelidade e altruísmo. Nós temos as 3 sinopses de cada assunto relacionado aos 3 pontos também. A primeira sinopse do primeiro ponto nos diz: Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. Já a segunda sinopse, de acordo com todo o contexto do segundo ponto, nos diz assim: os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, categorizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. E a terceira sinopse, que contempla os assuntos tratados no ponto de número 3, nos diz: o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. E toda essa estrutura, todos os assuntos tratados, todas as sinopses e objetivos vão resultar na verdade prática, ou seja, na verdade que nós devemos praticar, que diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina.
Analise com calma todos os pontos do nosso mapa mental, né, que vai facilitar então o seu entendimento. A leitura bíblica em classe iremos fazer no livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5. Então, se você estiver com a sua revista, faça a leitura de forma pausada, meditando em cada verso. Ou se você não estiver com a sua revista, mas você tem aí uma Bíblia com você, abra então a sua Bíblia no livro de Ruth e faça essa leitura também de forma pausada, analisando e meditando cada verso, para que você possa compreender de forma bem mais abrangente toda a lição que iremos comentar. Partimos agora para o ponto primeiro da nossa lição, a organização do livro. Nós temos aqui como foi organizado as sessões onde nós identificamos o livro de Ruth na Bíblia hebraica. Olha só que ele tem uma diferença entre a Bíblia cristã. Vejamos então a divisão da Bíblia hebraica composta somente pelos livros do Antigo Testamento, onde aparece o livro de Ruth. A primeira seção é o Pentateuco. Depois, na segunda seção, vão trazer os livros chamados de Livro dos Profetas. E a terceira seção estão compondo os livros que são nomeados como escritos, onde está localizado o livro de Ruth. Então, portanto, o livro de Ruth, ele é categorizado por ser um livro escrito, ou dos escritos, fazendo parte da terceira seção, quando você estuda e lê uma Bíblia hebraica. Passamos agora para a Bíblia cristã. Então, na Bíblia cristã nós temos uma outra divisão, e aqui ele diz: vejamos a divisão da Bíblia cristã composta por 4 seções, diferente da Bíblia hebraica, né? Ela possui uma seção a mais. São elas, primeiro, a primeira seção é o Pentateuco, então são os primeiros livros denominados como Pentateuco. Depois, nós temos a segunda seção, que são os livros poéticos, que tem um cunho poético. Depois nós temos a terceira seção, onde são tratados os livros que são denominados livros históricos, onde está localizado o livro de Ruth. Então, nós temos nessa terceira seção os livros históricos, onde é categorizado o livro de Ruth. Então, na Bíblia cristã, o livro de Ruth é denominado como um livro histórico. E a quarta seção são os livros proféticos, livros que têm esse cunho, um cunho profético. O livro de Ruth está categorizado, então, como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo na Bíblia cristã, diferente da Bíblia hebraica. Autoria e data. Diante de várias opiniões sobre a autoria, chegando a dizerem que foi a própria Ruth autora do seu livro, ou do livro que leva o seu nome, o livro Talmud, que é um livro de tradições judaicas, né, que possui todas as tradições judaicas, são um compêndio de livros, né, faz referência ao livro de Ruth, né, a autoria do livro de Ruth, ao profeta Samuel, onde nós podemos definir o período onde ocorreu os eventos, sendo próximo ao ano de 1050 a.C., sendo este ano que o rei Saul assumiu o trono e liderança em Israel. Se você for ler e meditar o livro de 1 Samuel, você vai ter então a nomeação, a coroação do rei Saul, pois o povo de Israel solicitou, clamou ao Senhor para que eles tivessem um rei. De igual forma, os outros povos também possuíam, né? Então, o povo de Israel estaria deixando de ter uma liderança, né, uma liderança divina, para possuir uma liderança terrena, igual os outros povos tinham. Olha só, olha o que diz Ruth, capítulo 4, verso 17. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obedé, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Na leitura que nós fizemos desse verso, parece que não tem muito sentido eu ter colocado esse verso aqui. Mas mais adiante ele vai fazer todo o sentido. Por quê? O filho de Noemi, ou melhor, o filho de Ruth, que nasceu, né, sendo atribuído a Noemi para que se desse continuidade à geração de Noemi, se tornou o pai de Jessé, e Jessé era o pai de Davi, ok? E eles eram da tribo de Judá. Mas calma lá, nós vamos ainda seguir mais adiante e você vai entender do que eu estou falando. Então fique conosco até o final. Partimos agora para o segundo ponto da nossa lição.
com o título O Contexto Histórico. O subponto nos diz, no tempo dos juízes. O período dos acontecimentos do livro de Ruth ocorreram entre os anos de 1375 a.C. a 1050 a.C., mas a data exata é desconhecida, ok? Após a morte de Josué, em 1375, o povo ficou sem uma liderança forte, não se levantou um líder com as mesmas características de Josué e Moisés. Então o povo ficou vulnerável aos inimigos, entrando em cena os juízes, que eram pessoas comuns, separadas e usadas por Deus para julgar e livrar o povo dos inimigos. Então, se nós olharmos para as datas, 1375 a 1050, nós temos aí um período de 300 e poucos anos, entre 1375 a 1050. Porém, que fique bem claro, certo? Os acontecimentos do livro de Ruth não quer dizer que passou por todo esse período de 300 anos, de forma alguma. Mas, diante dos relatos que nós temos, certo, na Bíblia, nós podemos compreender que os acontecimentos no livro de Ruth, eles ocorreram próximo à data de 1050, ok? Você vai entender o que eu estou falando. Mas por quê? Porque em 1050 foi a coroação do rei Saul, ok? Então, o livro de Ruth não está entre o período de 300 anos, mas em algum período específico, mas eu acredito que seja próximo de 1050. Você vai entender o que eu estou dizendo. Mas vamos lá, olha só. Quais eram os juízes que julgaram em nome de Deus ao povo de Israel e lutou a favor do povo de Israel contra os inimigos que vinham contra o povo de Israel para oprimi-los, Nós temos então aqui Otoniel, Eude, Sangar, nós temos também Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão também era um juiz, Eli, Samuel também era juiz, era denominado além de profeta, era também denominado como um juiz. E se contarmos também Moisés e Josué, nós teremos um total de 16 juízes que lutavam e julgavam o povo, lutavam a favor do povo e julgavam também o povo, exercendo uma certa liderança entre o povo de Israel para protegê-los contra os inimigos. Deus que havia separado esses homens para lutarem, então era uma liderança mais militar do que uma liderança política, vamos dizer assim. Mesmo com os juízes aparecerem em momentos de crise, o povo não tinha uma liderança forte. Então o povo começou a apostatar da fé em Deus. Então Deus levantava um juiz na terra para lutar a favor do povo, proteger o povo se voltava para Deus. Quando esse juiz morria, o povo voltava a estaca zero, começando a apostatar novamente, ficar longe de Deus novamente. E aí então eles eram oprimidos pelos inimigos. Deus levantava novamente. E isso foi ao longo de todos esses 325 anos. Olha só o que diz Juízes, capítulo 17, o verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, porque era o tempo dos juízes. E cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, Então, o povo se distanciou de Deus, porque não havia uma liderança forte, como foi a liderança de Moisés, como foi a liderança de Josué. Sem uma sábia liderança, o povo perece, Então, se você não for sábio na sua liderança, se você for um supervisor no seu trabalho, se você for um líder na sua igreja, se você for um pastor na sua igreja, se você não tiver uma liderança sábia, você perecerá. Olha o que diz Provérbios, capítulo 11, verso 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Secularismo, hedonismo e idolatria. Vamos entender o que significa cada um deles. Olha só, qual é o significado de secularismo religioso, do secularismo religioso? É uma filosofia que defende a liberdade de crença e a igualdade de tratamento para todas as religiões. Então nós podemos aí entender que essa filosofia está voltada para o ecumenismo também, bem como para aqueles que não possuem nenhuma crença religiosa. Então é uma filosofia que
você está liberado para acreditar em quem você quiser, no que você quiser. Essa é a filosofia do secularismo religioso. Diferente da nossa forma de adoração, né? de vivenciar a adoração. Nós adoramos apenas a um Deus, né? Sendo um monoteísmo. E qual o significado de hedonismo? Então perceba, na época dos juízes, nós estamos analisando, vendo um panorama dentro do livro de Ruth de como o povo de Israel vivia naquela época, né? O povo vivia naquela época o secularismo, ok? Então eles adoravam a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Senhor, e adoravam também a outros deuses estranhos. Olha só, qual o significado do hedonismo religioso? O hedonismo é uma corrente também filosófica que considera o prazer como o bem supremo e a finalidade da vida humana. Outra prática que o povo de Israel, estando sem uma liderança, também praticava. Eles praticavam, né, aderindo aí aos rituais pagãos, levando como base o hedonismo. Outro significado aí é a idolatria religiosa. A idolatria religiosa significa: a idolatria religiosa ocorre quando se presta culto religioso a qualquer outra coisa diferente do culto prestado a um único Deus. Então nós somos monoteístas. Nós adoramos somente a um Deus. Não adoramos a vários deuses. Essa é a nossa crença. Mas o povo de Israel, na época em que se passa ali no livro de Ruth, o povo estava longe de Deus, né? Toda vez que morria um juiz, o povo se desviava dos caminhos do Senhor. E aí então passava a voltar a ter as práticas pagãs, né? As práticas dos povos pagãos, usando o secularismo, o hedonismo e a idolatria, e achando que tudo isso era normal. Agora eu pergunto para você, é normal isso? Você terá vitória na sua vida agindo dessa forma? Você conseguirá vencer? Ou melhor, deixa eu melhorar aqui a minha pergunta. Você conseguirá entrar no reino de Deus agindo dessa maneira? Então é algo para a gente refletir. Mas o povo naquela época estava vivendo desta forma, né? E isso acaba sendo um contexto totalmente contrário à realidade que nós vemos no convívio de Ruth e Noemi. Nos traz aí uma contrariedade a respeito disso. Vamos lá. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu povo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Por quê? Diante desse afastamento de Deus, os homens de Deus que haviam na época, os sacerdotes que deveriam passar adiante, né, os ensinos, os testemunhos, ensinar os livros, né, que Moisés havia escrito e deixado como orientação para o povo. Eles tinham nessa época também as tábuas da lei, eles tinham tudo, mas se calaram por não haver uma liderança forte diante do povo. E aí então o povo começou a agir como bem queria. Olha só, Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus. Então, quando nós falamos dos cananeus, aqui nós entendemos que o povo, obviamente, certo? Claramente, o povo já estava na Terra Prometida. Esse processo que nós estamos vendo é com o povo já dentro da Terra Prometida. Porém, o que Deus havia falado para o povo quando entrasse na Terra Prometida? Que eles não deveriam ter contato com os povos pagãos. Mas o povo teve contato com esses povos. Então olha só, olha como era o estilo de vida religioso do povo cananeu. A religião cananeia incluía demonstrações de êxtase, né? Então eles se embriagavam e achavam que isso, olha, parece coisas que a gente tem visto aí na atualidade, né? Então o povo cananeu, eles nos seus rituais religiosos, eles usavam as demonstrações de êxtase, ficavam embriagados, dizendo que isso era um êxtase para alcançar a espiritualidade. Também usavam de orações emotivas e até prostitutas no templo, porque eles entendiam que o ritual sexual fazia parte deste contato com o mundo espiritual. Então, eles possuíam vários templos e nesses templos existiam as sacerdotisas, que na verdade eram essas mulheres que faziam esses rituais sexuais. Eles personificavam e divinizavam as forças da natureza. O que isso significa?
que o povo cananeu, eles tinham seus deuses, os deuses da natureza, os deuses da água, deuses do ar, mais parecido com os deuses do Egito também, né? Que os deuses do povo egípcio também eram deuses da natureza, do clima, e o povo cananeu também adorava a esses deuses. Olha só o que diz Juízes, capítulo 2, em relação a esse povo, a esse estilo de vida que acabou contagiando o povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel deixasse Deus, colocasse Deus de lado. Olha só, Juízes capítulo 2, do verso 10 a 11, diz: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou. Então a primeira geração, quando entrou na terra prometida, já haviam morrido, e aí se levantou uma outra geração, que eram os filhos, né? E que não conhecia ao Senhor. Olha só, o descaso dos sacerdotes que havia no meio do povo, né? Então levantou-se uma geração que não conhecia. Por quê? Porque não aprendia, não estudava a palavra do Senhor, que já existia. Moisés já havia escrito. Então eles tinham toda a lei com eles. Mas os sacerdotes se calaram, se omitiram em ensinar o povo, em passar os ensinamentos e os testemunhos adiante. Então, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Ele quem? Deus. Que Deus fizera a Israel. Ou seja, os testemunhos. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a quem? Aos Balaíns. Os Balaíns eram deuses dos cananeus, né? Deuses da natureza, né? Olha só, Juízes capítulo 3, versos 5 a 7 já nos diz: Tomaram de suas filhas para si por mulheres, as filhas cananeias, os homens de Israel, tomaram as filhas do povo cananeu por suas mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Balaíns e a Astarote, que era uma deusa também dos cananeus. Olha como que é importante nós estarmos pregando e ensinando a palavra de Deus, passando adiante os testemunhos. O povo se calou, os sacerdotes se calaram. Se você é um profeta de Deus, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se cale, mas passe adiante. Não se preocupe se alguém que você ministrou a palavra, amanhã ou depois, no futuro, ele se tornar um grande homem, mulher de Deus. A sua palavra foi adiante, a semente foi lançada. O que não podemos fazer é encolher a nossa mão e não semear a palavra. Pois um povo sem palavra, sem ensinamento, esse povo perece. Então é importante a responsabilidade dos homens e mulheres de Deus em semear a palavra de Deus. Olha só, a falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter apenas carisma, né? Ser amigão do povo para liderar. Não basta só isso. Você precisa ter isso. Você não pode ser uma pessoa, se você vai liderar, você tem que ser uma pessoa maleável, confiável. Mas não basta só isso para liderar. É preciso ter um caráter aprovado, ser uma pessoa idônea. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 2 a 5. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição em toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Fica aqui o alerta para você, homem de Deus, mulher de Deus. Você que foi escolhido pelo Senhor para ministrar, para liderar, você precisa ser idôneo, você precisa liderar bem a sua casa, né? Ter um convívio bem, uma comunhão, um ótimo relacionamento. Pois se você não tiver esses requisitos, como você vai liderar a igreja de Deus? Fica aí um alerta. Olha só, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Aqui, no verso está dizendo, olha, um obreiro que não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque ele é uma pessoa de caráter, um caráter aprovado. Agora, quantos que nós temos visto aí hoje em dia?
Muitos que têm se levantado dizendo que Deus está falando através dele, mas na verdade é tudo mentira. É tudo engodo do inimigo para fazer a gente distanciar do Senhor. São pessoas, falando português, claro, são pessoas que não deveriam estar nos púlpitos, pessoas que não deveriam ter o título que têm, porque são enganadores, são gananciosos, são pessoas que querem apenas lucrar com a vida, com a alma das pessoas, mas não estão preocupados com a salvação da alma das pessoas. Então tome cuidado, se você tem caído na lábia de uma pessoa assim, de um pastor assim, de um pseudo-profeta assim, abandone esse camarada o mais rápido possível. Porque a palavra de Deus diz que o homem, para ser um líder, para liderar, para ser um pastor, um profeta, ele tem que ter primeiramente caráter. Tem que ser uma pessoa de caráter. Vamos lá. E o povo de Israel, havia líderes no povo de Israel? Havia. Mas esses líderes não eram de pessoas de caráter, eram pessoas inexperientes, que não souberam passar adiante os ensinos do Senhor, que o Senhor deixou, onde Moisés escreveu e deixou os ensinos para o povo. Um povo sem liderança, ele perece. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. A nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o povo. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, como eu falei para vocês, Deus levantava um juiz, o povo voltava para Deus, porque estava sendo oprimido pelo inimigo, né? Mas aí quando esse juiz morria, o povo tornava-se afastado do Senhor, porque eles estavam vivendo de forma cômoda, confortável, apostatavam do Senhor, se distanciavam do Senhor. Aí os inimigos se levantavam novamente, oprimindo eles, eles voltavam para o Senhor e clamavam ao Senhor. Olha só, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Se você clamar, Ele é misericordioso. Se você pecou, se você fez algo que desagradou ao Senhor, se você pedir perdão, confessar e deixar o seu pecado, Deus, Ele é misericordioso para te perdoar, para te ajudar, para te salvar, para te proteger, para lutar por você. Olha o que diz Juízes capítulo 2, verso 18 e 19. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Olha só, como eu falei, Deus levantava porque tinha misericórdia, o povo se voltava para Deus. Morria o juiz, o povo se afastava de Deus. O Senhor é longânimo e é esse o motivo de nós não sermos consumidos, porque o Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Amém, irmãos? Receba essa palavra. O Senhor, Ele é longânimo e cheio de misericórdia. Por isso que ainda não fomos consumidos, mas há esperança em Jesus Cristo, se nós confessarmos o nosso pecado e nos voltarmos para o Senhor. Olha o que diz o Salmo, capítulo 103, versos 6 a 9. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Se você clamar, Deus agirá a seu favor. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Amém. Vamos agora partir para o nosso terceiro e último ponto, onde nós iremos aí fazer os comentários a respeito de cada assunto deste ponto. Então, propósito e mensagem, o cetro de Judá. Então, olha, se você ficou conosco agora, você vai entender o porquê nós citamos lá aquele verso, né, do capítulo 4 de Ruth, no início da nossa aula. Olha só, por vários propósitos são atribuídos o livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de quem? De Judá.
Agora, por que o cetro de liderança era de Judá? Tinha que ser Judá, tinha que ser alguém do povo de Judá. Olha só o porquê. Por causa da desonra que o filho primogênito de Jacó, ou seja, lá atrás, lá no início, né, com a família de Jacó, o seu filho primogênito, Rubens, ele desonrou o seu pai, deitando-se com uma de suas concubinas. Na época, era permitido que o homem tivesse mais de uma esposa. E Jacó havia mais de uma esposa. E o seu filho primogênito acabou se deitando, desonrando o seu pai, se deitando com uma de suas concubinas. Ou seja, Rubens perdeu o seu direito de primogenitura. E isso, naquela época, era muito rigoroso. A primogenitura era muito rigorosa, isso, entre as famílias. E por causa disso, por causa da desonra que Rubens fez ao seu pai, deitando-se com uma de suas mulheres, ele perdeu a sua primogenitura. E a sua primogenitura foi passada para um outro filho de Jacó, chamado quem? Judá. Olha só, vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 49, que vai nos dar o entendimento dessa mudança de primogenitura. Gênesis capítulo 49, verso 3 a 10 nos diz: Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Aqui ele está dizendo, você não será mais o primogênito, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Também não podem ser os primogênitos, né? É o que o verso está dizendo. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor matarão homens e na sua teima arrebatarão bois. Então, Simeão e Levi também não poderiam assumir a primogenitura. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Aqui fica claro que a primogenitura então é passada para Judá. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai, preste atenção, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Aqui ele está dizendo, ele é um príncipe. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. Então de príncipe ele vai se tornar um rei, um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro, olha só este verso, principalmente este verso. O cetro não se arredará de quem? De Judá. Essa é uma profecia, ok? Uma profecia a respeito da liderança para o primogênito. No caso, Judá. Então, olha, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então aqui nós temos a profecia de que a primogenitura era de Rubem, Rubem pecou e a primogenitura passou então para Judá. E agora todos os líderes do povo teriam que ser da tribo de Judá, não poderia ser de outra tribo, ok? Então nós vemos aqui o porquê o cetro de Judá tinha que ser para Judá. Então toda a geração, né, após Judá seria líderes, seriam reis. O nosso rei dos reis, ele é da tribo de Judá, Jesus Cristo. Mas aqui nós vamos focar então em Davi. Davi também era da tribo de Judá. Vamos mais à frente, olha só. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, né, pelo menos é o que o livro lá, o Talmud, aponta, falando que quem escreveu foi Samuel, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido. Olha só, vamos lá, vamos entender isso daqui. Já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita, e a liderança deveria ser a um rei da tribo de Judá, devido à profecia que nós lemos. Ou seja, a ancestralidade de Davi,
o legitimava ao trono de Israel. Mas vamos lá, olha só como que as pontas que estavam soltas agora vão se encaixando. Por quê? Olha só, de acordo com o Talmud, ele está dizendo que o escritor do livro de Ruth foi Samuel. Quem foi ungir a Davi como o próximo rei de Israel? Foi Samuel. Samuel foi aonde para ungir a Davi? Na casa de Davi. E quem era o pai de Davi? Jessé era o pai de Davi. E Jessé era filho de Obedé. Então Davi era neto de Obedé. E Obedé era filho de Boaz, com quem? Com Ruth, que eram da tribo, né? Boaz e Noemi era da tribo de Judá. Por quê? Porque Elimeleque, certo? Elimeleque e Noemi eram da tribo de Judá. Mas Elimeleque morreu, o filho de Elimeleque com Noemi também morreu, que era marido de Ruth. Mas quando Ruth casa-se com Boaz, entenda isso, preste muita atenção. Quando Boaz casa-se com Ruth, ele teria que remir o falecido. Obedé, ele nasceu fruto do relacionamento Boaz e Ruth, mas para remir e honrar aos falecidos, que seria quem? O antigo marido de Ruth e o seu sogro Elimeleque, que também eram da tribo de Judá. Então, olha a profecia se cumprindo. A profecia que foi dita lá antes, se cumprindo na vida de Ruth, Noemi e Boaz, né? Então, o período da escrita do livro de Ruth, ele nos sugere, de acordo com essa informação, que o livro foi escrito próximo, né? Ou até depois da nomeação do rei Saul. Por quê? Porque o rei Saul foi nomeado, foi coroado a rei em 1050. Só que depois disso, Samuel, ele vai, a mando de Deus, buscar um outro rei para Israel, porque Deus havia reprovado a Saul. E aonde ele vai? Deus o orienta a ir justamente na casa da família, que era da família da onde? De Judá, para que a promessa feita a Jacó se cumprisse na vida dos seus descendentes. Então, Samuel, obviamente, foi na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. E, obviamente, Jessé deve ter passado todas essas informações a respeito da sua família, para que então Samuel pudesse compreender da onde vinha essa linhagem. E aí, quando Samuel identifica essa linhagem e comprova com os escritos de Gênesis lá, né? Aí então ele chega a essa conclusão. Por isso que, primeiro, nós entendemos que o livro de Ruth foi escrito próximo à coroação do rei Saul, porque após a coroação do rei Saul, Davi ainda era uma criança, ok? Davi foi ungido rei, mas ele ainda era uma criança, ele ainda não estava pronto para assumir o trono. E Saul já era moço nessa época, né? Quando ele assumiu o trono. Então Samuel deve ter pesquisado, né, as informações com Jessé, e aí então comprovado a legitimidade de Davi ao trono, de acordo com as profecias. Então todas as pernas soltas se juntaram. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 9, verso 1 e o verso de número 2. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zaror, filho de Becorate, filho de Afiá, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Mas Saul era da onde? Da tribo de Benjamim. Então Saul não fazia parte da profecia que foi feita, as promessas que foram feitas a Jacó. Agora vejamos a genealogia em Mateus capítulo 1, do verso 1 a 6, que comprova a legitimidade do cetro de Judá. Ou como eu amo a Bíblia, como eu amo estudar a Bíblia. Irmãos, está tudo na Bíblia. Você não precisa ir atrás de anjo, você não precisa ir atrás aí de profecias infundáveis. A palavra de Deus é a revelação de Deus, nos dando a confirmação exata daquilo que nós precisamos saber. Olha só, então vamos lá. Mateus capítulo 1, do verso 1 a 6. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a quem? Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E a Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz era filho de quem? De Raabe com Salmão. E Boaz gerou de Rute, oh aleluia, a Obedé. E Obedé gerou a quem? A Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Oh, glória a Deus, como nosso Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo o que ele faz. Ele é perfeito em todas as promessas que ele faz. Se Deus te fez uma promessa, apenas espera no tempo certo, porque Deus vai cumprir. Aleluia! Deus vai criar todo um cenário para que a promessa seja cumprida em sua vida. Então, confie, entregue os seus caminhos ao Senhor. Aleluia. A mensagem, amor e redenção. A mensagem principal de Rute é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Boaz e Rute pronunciam a derrubada da parede de separação. Ou seja, Boaz e Rute. Rute vindo de um povo pagão, Boaz vindo do povo de Deus. Nós vemos aí então a derrubada da parede que havia entre esses povos, mostrando que Deus não faz acepção de ninguém. Aleluia! Se alguém faz acepção de alguém, é o próprio homem. Mas Deus não. Deus não faz acepção de ninguém. E olha só, a redenção é vista no livro, no livro de Rute, nos sentidos literal e tipológico. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, verso 11 a 14. Presta atenção. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Você era de um povo pagão, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Aqui Paulo está escrevendo aos Éfesos a respeito disso, porque os Éfesos eram gentios. Então ele está dizendo, olha, lembrai-vos que noutro tempo vocês eram gentios, chamados de incircuncisos, por aqueles que são circuncidados, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo. Antes, os Éfesos estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Qual promessa? A promessa de um povo santo, de um povo que vai morar no céu, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, da descendência do rei Davi, da descendência da tribo de Judá. Mas agora em Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Olha só, Jesus confirmando aquilo que nós estamos vendo através do livro de Rute, a quebra da separação, derrubando a parede de separação que estava no meio. Jesus Cristo, ele veio para quebrar essa separação. E o livro de Rute, a história de Boaz e Rute é a tipologia a respeito do que Jesus viria fazer na terra, que era resgatar o povo, transformando em um só povo, quebrando as barreiras. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, sendo também um tipo de Cristo, o nosso Redentor. Olha só que Isaías, capítulo 59, verso 20, nos diz: e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó, olha só o relato da promessa, se converterem da transgressão, diz o Senhor. Aleluia, virá um Redentor. Boaz representa o remidor, representa Jesus Cristo. Aleluia, e Isaías, ele confirma isso, que virá um Redentor a Sião. E aos que em Jacó se converterem da transgressão, serão salvos. Aleluia. Fidelidade e altruísmo.
O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Olha só, nem todos, nós não podemos generalizar aquele povo que estava distanciado de Deus. Nós não podemos generalizar. Por quê? Porque havia remanescentes fiéis no meio do povo. É o que nós vemos hoje em dia. No meio de todo esse mundo conturbado, todo esse mundo longe de Deus, existem remanescentes fiéis que estão pregando a palavra de Deus, que estão ministrando a palavra de Deus, que estão ensinando fielmente a palavra de Deus e semeando esta palavra para as gerações. Boaz, o remidor, tipificando a Cristo, agiu com fidelidade e altruísmo para a vida de Ruth e Noemi. Olha só o que diz Jó, o livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Creia, meu irmão, creia, porque Deus, Ele é poderoso. E todos os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Então, se você está aí com o seu coração triste, amargurado, amedrontado, tomando remédio para dormir, com medo do amanhã, com medo do futuro, eu te trago uma boa notícia. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Então ele continua no controle, ele está no controle de todas as coisas. Então descansa o seu coração e tenha esperança em Cristo, pois Cristo é a nossa esperança. Amém? Não deposite a sua esperança no homem, mas deposite a sua esperança em Cristo. Aleluia, o nosso Redentor. Vemos também que Noemi e Ruth possuíam estes atributos, pois não havia individualismo entre elas, mas comunhão e companheirismo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 5, a respeito do amor que era praticado por essas mulheres. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Noemi não tinha inveja da sua nora, de forma alguma, mas desejava o melhor para ela. O amor não trata com leviandade. Noemi, em momento algum, distratou a sua nora, que decidiu segui-la, que decidiu adorar ao Deus que ela adorava. Aleluia! Não se ensoberbece, não se porta com indecência. Noemi e Ruth eram mulheres idôneas, mulheres de caráter. Não busca os seus interesses. Noemi e Ruth, elas não buscavam o próprio interesse, mas desejavam o melhor uma para a outra. E por isso lutavam para o sustento de uma e da outra. Não se irrita, não suspeita mal. Nem Ruth, nem Noemi agiam com suspeita uma da outra, mas confiavam uma na outra, como uma família, tipificando a família de Jesus Cristo. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição. Eu peço a você que reveja todos os pontos. O ponto 1, a organização do livro. O ponto 2, o contexto histórico. E o ponto 3, propósito e mensagem. E também é importantíssimo você analisar o nosso mapa mental. Eu espero você na próxima aula, onde nós vamos estudar a lição de número 3. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, corre lá, é de graça. Inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei e também deixe o seu comentário. Que Deus te abençoe.